Olá, seja muito bem-vindo ao JetaCast. E o JetaCast de hoje vai trazer um tema em que é muito importante no nosso dia a dia. Você com certeza você faz, agora não sei se faz do jeito certo. E hoje eu vou trazer aqui uma pessoa que é uma amiga, é um exemplo desse assunto e vai nos trazer muito conhecimento a respeito de networking, relações interpessoais e como fazer isso. Então hoje você vai aprender muito isso, ela tem isso na veia e é algo genuíno. Eu vou apresentar ela aqui para vocês. É a Jocelane Junqueira, ela é filha de Deus, ela é mãe, ela é esposa e ela é palestrante e empresária. Jocelane Junqueira, seja muito bem-vinda aqui ao JetaCast, Jô. Muito obrigada, G. É uma alegria, uma honra estar aqui. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Vocês são muito queridos e especiais para mim. Você, Tati, e agora conhecendo o Nery, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Jô, seja muito bem-vinda. A gente vai falar muito de relações interpessoais, de como se relacionar, desmistificar algumas coisas, né, que até no meio empresarial as pessoas julgam muito que é interesse, interessado, ser interessante. Então a gente vai falar muito isso, você fica totalmente à vontade aqui, a casa é tua também. Mas a primeira pergunta é através de uma frase que você colocou, e eu queria que você trouxesse já um raciocínio sobre ela, que é: o essencial é invisível aos olhos. O que essa frase tem de impacto na sua vida, na sua jornada, e explica um pouquinho pra gente aí, Jô. Obrigada pela oportunidade de dizer sobre a importância do ser divino que habita em cada um de nós. Então, o que está dentro, todas as potencialidades que nós temos latentes no imo da nossa alma. Então, além das aparências, além do rótulo físico, é evidente que nós temos que cuidar da nossa imagem. Sim, isso é fato. Nós não teremos uma segunda oportunidade de causar uma boa impressão. Então, a forma como nos apresentamos, a forma que nos vestimos, a forma que, sobretudo, tratamos as pessoas, vai dizer de nós. Sempre vai dizer de nós. Mas aquilo que os olhos não veem, ou seja, aquilo que está na nossa essência, no nosso coração, verdadeiramente. Porque nós podemos, equivocadamente, enganar o mundo de uma forma interesseira, tratando as pessoas boamente. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que está no nosso coração. Então, em todas as oportunidades que eu tenho, é de enxergar Deus nas pessoas. Enxergar esse potencial divino que habita em cada um. Que bacana, Jô. E faz muito sentido também isso para a minha vida, para a vida da minha família. E a primeira pergunta seria: o que é networking? Responde pra gente o que é networking. Networking, para mim, é como o ar que eu respiro. Porque nós vivemos em sociedade. Nós precisamos da convivência social. Então, estar na convivência social e, sobretudo, me interessar genuinamente, verdadeiramente, pela pessoa a qual eu tenho a oportunidade de conviver. Porque as pessoas não chegam no nosso caminho por acaso. Nós temos que entender que tudo é oportunidade de construir conexões, de criar oportunidades. Porque nós servimos as pessoas. Então, networking, seja ele de ordem pessoal, porque nós, desde o início, desde a nossa tenra infância, nós temos a oportunidade dessa convivência social, de construir networking. Então, vamos pensar na nossa escola, nos nossos amigos de escola, depois o colegial, a faculdade, os amigos que vamos construindo, e depois na nossa vivência profissional. E eu entendo que nós devemos trazer essas pessoas, porque eu amo pessoas, e enxergo pessoas como uma grande oportunidade, porque a vivência social ela traz saúde mental. Então, quando eu vejo alguém e enxergo essa potência divina em cada ser
que eu tenho a oportunidade de conviver profissionalmente, eu quero construir, alimentar e trazer para a esfera pessoal essas pessoas às quais eu estou negociando. Então, para mim, networking é absolutamente tudo que eu faço na minha vida. Todas as oportunidades que eu tenho de construir relacionamentos verdadeiros, de me interessar verdadeiramente pelas pessoas. E, para isso, eu preciso construir uma personalidade agradável. Ninguém vai querer conviver com alguém que é uma pessoa que está sempre de mal com a vida, reclamando. Então, nós devemos ser entusiastas, enxergar as pessoas de uma forma de oportunidade, de aprendizado, nos colocarmos nessa condição de aprendizes. Estávamos há pouco falando sobre isso. E é nesse lugar que eu me coloco, porque é verdadeiro e as pessoas sentem, porque existe a comunicação não verbal. O que chega antes é a nossa energia, é o nosso ser. Este chega antes. Antes da minha fala, antes do meu olhar, chega a minha energia. Então, o networking é um movimento que eu preciso construir, eu preciso me dispor. Então, eu chego num lugar, eu vou cumprimentar as pessoas. Eu quero saber quem são aquelas pessoas, qual o nome da pessoa, o que ela faz. E aí, basta isso, uma troca de cartão? Não basta isso. Eu preciso alimentar esse relacionamento. E tudo que estou dizendo aqui, eu pratico, eu faço. Então, é o que eu acredito efetivamente. Então, lembrar do teu aniversário é o teu dia. Todo mês, todo início de mês, eu tenho a lista de todos os meus amigos, os meus clientes, que eu vou me lembrar, que é o teu dia. Você importa para mim. Eu não estou preocupada se você vai fazer a devolutiva, se você vai retribuir o que eu estou dizendo, o que eu estou fazendo. Mas o importante é que eu dê o primeiro passo. Porque muitas vezes nós estamos só olhando para o próprio umbigo. Egoisticamente, só preocupados com os nossos interesses. Mas quando eu saio de mim para ir ao encontro do outro, perguntar como você está, me importar com você, isso faz toda a diferença. Porque o que vai nos aproximar efetivamente, o que não irá nos substituir, o IA não substituirá a nossa humanidade. Exato. Então, esta habilidade relacional eu enxergo como algo mais importante. Vai ficar aqueles que conseguirem desenvolver essa habilidade. Mas tem que ser verdadeiro, tem que ser genuíno. Verdade, Jô. Tem muito ouro no que você falou aí. E eu anotei aqui algumas palavras que me chamaram muita atenção. E eu queria que você entre cada uma delas aí ainda mais. E assim, gente, a Jô, ela é uma pessoa que ela passa isso genuinamente e de verdade. E em qualquer lugar onde a gente encontra ela, né, a gente participa de uma rede de network onde você é a líder ali. E a gente vê o crescimento que tem essa rede, claro, por todos ali, mas a liderança, ela que inspira, realmente faz com que as coisas aconteçam. Você é uma grande inspiração para todos nós, tá? E assim, hoje, a minha filha tem aí alguns dias, né? 13 dias mais exatamente. E a Ju estava viajando, veio de Portugal, veio de Campos, também do Jordão, e ela trouxe um presente. E só fazendo um gancho, não é literalmente o material em si, mas é a lembrança de quando ela estava lá, ela lembrou da minha família. Ela lembrou da minha filha. Então, isso é uma conexão que não tem preço. Então, você lembrou lá, você lembrou aqui. E não tem, claro, saiu um dinheiro do seu bolso. Mas isso é tão pequeno do quanto da lembrança que tem. Isso marca muito. Então, agradecer publicamente o presente, que eu vou abrir com a minha esposa, lá a Tati, que é da Marina. Mas isso já é um exemplo de networking genuíno e verdadeiro. Eu sei que é isso. E aqui eu quero abrir também, de falar, teve a Tati, em toda a gestação dela, ela teve sempre um cuidado muito grande com a alimentação. E a gente consumiu alguns produtos da Jo, né, que ela trabalha com hortifrutis também, né, Jo?
e muito bom por sinal. E por várias vezes a Jo presenteou a Tati, né? E a gente sabe que é genuíno e ela não fez propaganda, não foi intenção nenhuma, foi algo genuíno. E eu aqui estou fazendo publicamente isso porque a gente também tem que dar um mérito quando as coisas acontecem de forma genuína e boa. Então o network não é só financeiramente ali. Claro que a gente vai falar do ponto de vista empresarial, que resulta, é o resultado, mas é a linha final, né, Jo? Aprendi isso com você. Sim. E eu queria ver contigo, então, o que não é network. Algumas palavras ou ações que não é network, para depois a gente se aprofundar o que é, técnicas e etc. Então, assim, quais palavras que você pode falar pro pessoal de casa? Ó, isso não é networking de verdade. Quando eu me aproximo de alguém de forma interesseira, isso não é networking. Interesseira. Networking é quando eu me interesso verdadeiramente, desinteressadamente, dispondo de todas as minhas possibilidades para poder ajudar o outro. Então, primeiro eu planto. Eu sempre acredito nesse plantio, porque muitas pessoas vão a reuniões de networking já pensando em vender. Não é esse o movimento, não entenderam. Eu vou para construir relacionamento, eu vou para construir confiança. Isso demanda tempo, isso demanda dedicação. Não é da noite para o dia. Transpiração mesmo, né? É isso. Mas eu creio muito que antes devemos buscar as coisas do céu. E todo o resto nos será acrescentado. E eu trago isso para a minha vivência. Então, os meus pensamentos, a forma que eu conduzo o meu viver, é sempre voltada no servir. Porque quando equivocadamente nós estamos pensando somente em ser servidos, somente nos nossos interesses personalíssimos, somente olhando para aquilo que é favorável a mim, eu não entendi nada. Tem uma frase, te interrompendo, que por muito tempo foi a minha frase predileta. E eu ouvi isso de um pastor Mário de Góes, que um momento da minha vida foi muito importante, foi quando foi a perda do meu pai. Ele fala assim, quem não serve, não serve. Uhum. É tão simples, mas tão profundo, né? Exato. E é interessante também quando a gente pensa no maior líder que esteve entre nós. Como foi a sua liderança? Não foi servidora? Muito, né? Quando ele lava os pés dos seus apóstolos, o que ele está nos ensinando? Ele poderia ter feito tudo sozinho. Mas ele nos ensina que a nossa liderança, a nossa vivência tem que ser de servir. E nos nossos ambientes corporativos, não basta apenas eu entregar o meu produto, o meu serviço, eu preciso encantar. Eu preciso fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fosse feito. Então não é sobre dinheiro. O dinheiro ele sempre vai ser um resultado de um trabalho excelente, extraordinário que você se propor a fazer. Não importa. É uma moeda de troca, né? Não são todas as moedas, né? E outra coisa que eu creio, eu não conseguiria vender nada. Vender, entre aspas, né? Porque todos nós estamos precisando de produtos ou serviços. Então, é fazer com que as pessoas enxerguem valor naquilo que eu estou ofertando. Mas aquilo que eu estou ofertando tem que ser bom. Tem que trazer algo de bom para as pessoas. Eu, por exemplo, seria uma péssima vendedora de bebida alcoólica. Eu não consumo bebida alcoólica. Meus olhos não iam brilhar. Você não tem autoridade sobre isso. Não tenho autoridade. Portanto, meus olhos não iriam brilhar. Eu não iria conseguir colocar energia naquilo que eu não acredito. Então, não basta só eu ter um produto ou um serviço que eu ganhe dinheiro. Não basta. Eu tenho que acreditar naquilo que eu estou fazendo. Tem que ser verdadeiro, tem que ser bom. Então, veja que nós saltamos aí no network, nós estamos falando de pessoas. Tudo envolve pessoas. E tem uma frase que eu gosto muito. Quem são os nossos clientes? São pessoas. E os nossos fornecedores? São pessoas. E os nossos colaboradores? São pessoas. Se eu não entender de pessoas, eu não entendo de negócios. Então, veja que tudo está na forma do meu relacionamento com as pessoas, de eu valorizar.
Num momento em que nós estamos, que o cenário diz que está difícil contratar pessoas, eu vou te dizer que eu tenho facilidade em ter pessoas trabalhando comigo. Mas por que isso? Bom, primeiro que eu estou mentalizando, Deus está me mandando essas pessoas abençoadas. Elas chegam até mim. E se essas pessoas abençoadas estão chegando até mim, o que eu vou fazer? Eu vou reconhecer, eu vou valorizar, eu vou estimular todo o potencial que cada uma delas tem. Então veja, o que eu estou fazendo com o que eu estou recebendo. Perfeito, perfeito. Ô Jô, você comentou uma coisa sobre criar oportunidade. Então, muitas vezes há um comodismo em algumas pessoas em, poxa, eu vou esperar ter a oportunidade e quando ela vir eu vou aproveitá-la. Muito bem, então eu gostaria de dividir em duas coisas para você comentar aqui com a gente. Como eu crio uma oportunidade e como eu aproveito a oportunidade. Então, inicialmente, como eu crio as oportunidades? Então, pode ser na esfera empresarial, né, que é o que a gente quer comentar bem aqui. Então, poxa, eu estou vou em uma reunião em que eu não conheço ninguém. Como eu crio essa conexão, essas oportunidades? Vou falar daquilo que eu faço. Primeiro, você ocupar esses espaços propositivamente. Porque quem não é visto não é lembrado. Então, fazer parte, estar lá, marcar presença. Mais do que isso. Bom, terminou a reunião, o que eu vou fazer? Eu faço contato com essas pessoas. Eu alimento esse relacionamento. Com todas ou eu escolho, assim... Vou falar por mim. Eu faço contato com todas as pessoas. Com todas. Com todas as pessoas. E isso assim, quente. Terminou uma reunião de negócios, você sabe bem disso. Eu estou mandando mensagens para as pessoas. Não só eu mando uma mensagem, mas eu vou mandar a foto em que você esteve nesse evento. Então, veja, nesse movimento de liderar pessoas, é fazer com que cada uma se sinta importante, valorizada e pertencente. Eu só vou querer estar nesse lugar se eu tiver esse sentimento. Senão não vou ficar. Então eu não acredito, e eu já tive em lugar que o líder era aquele líder que competia e que fomentava a maledicência. Isso é muito perigoso. O líder, ele tem que ser genuinamente verdadeiro. Ele tem que se interessar pelas pessoas. Não existe disputa. Cada um tem o seu valor. Nesse lugar, eu não fico. Eu vou ficar aonde eu conseguir enxergar isso. E como eu enxergo que isso é necessário, assim eu o faço. Então, as pessoas às quais eu lidero, eu vou abraçá-las. Eu vou fazer com que elas se sintam acolhidas, se sintam importantes, valorizadas e construa sentimento de pertença. Assim, esse grupo ele vai se tornar forte, ele vai se tornar uno e ele vai crescer, ele vai prosperar. Então, criar oportunidades é esse movimento de eu sair de onde eu estou. Eu não ficar passivamente esperando. Sou eu que vou buscar. Então, em todas as oportunidades que eu tenho de estar com pessoas, e essas oportunidades estão com pessoas. Então, como eu disse, eu chego num lugar, não conheço as pessoas, eu vou passando uma por uma. Pergunto o nome, pergunto o que faz, tiro uma foto, mesmo que eu não seja líder desse lugar. Porque às vezes eu chego num lugar e não conheço ninguém, mas e aí? Eu vou ficar ali? Bom, se é um espaço de networking, ele está dizendo, se movimente. Mas basta só isso? Não basta só isso. Eu preciso alimentar após. Então, não basta só aquela reunião, aquele encontro. Então, quando eu estou numa reunião de negócios, esse momento é um momento de trabalho. Eu não estou ali, efetivamente, jogando conversa fora. Eu estou construindo relacionamentos. E a confiança, ela vai sendo construída pelo o que eu estou fazendo. Porque eu posso dizer muitas coisas, mas, de fato, as pessoas vão me enxergar pelo que eu estou fazendo, efetivamente. Perfeito. Tem alguma história
assim que marcou a sua trajetória, que você fala, poxa, que retorno legal, que feedback legal que eu tive com essa relação, porque faz muito tempo que você faz essa conexão e de forma muito profissional e também genuína. Tem alguma história que você pode falar pra gente aqui, que te marcou? Olha, são 42 anos de jornada, empreendendo. Eu comecei, se você me permitir, eu comecei de porta em porta. Eu ainda era criança, eu tinha 12 anos. E eu vendia de porta em porta a pé. E depois eu comprei uma bicicleta com o meu dinheiro, com o meu trabalho. E aí era mais rápido, mais célere. Eu consegui visitar mais pessoas, fazer mais vendas. E eu ganhei meu primeiro prêmio de vendas numa multidão de empreendedoras adultas, quando eu tinha 12 anos de idade. Isso foi muito marcante para mim. Porque, veja, é o movimento de você acreditar que você pode, que você é capaz. Então não importa de onde você veio. Não importa como está a sua vida hoje. Mas a tua mente, o teu esforço, a tua dedicação, a tua disciplina vai te levar para lugares que nem você poderia imaginar que poderia tanto. Então, tem muitas histórias. Eu vou contar um ponto. Assim, eu participo de muitos congressos, de muitos eventos. Eu gosto de estar nesses lugares porque eu gosto de aprender. Então, sempre estou buscando conhecimento. Porque Jesus disse, instruí-vos. Amai-vos, instruí-vos. Então, eu busco conhecimento. Me multiplico esses conhecimentos de muitas formas. Pelo que digo, mas, sobretudo, pelo que faço. Pelo esforço que eu me proponho verdadeiramente de multiplicar aquilo que eu estou buscando de conhecimento. Eu participei desse congresso, 3 dias, e ao meu lado tinha um empresário. Bom, eu poderia ter ficado ali, assistindo esse congresso, adquirindo só o conhecimento, mas não. O que eu fiz? Eu perguntei quem era aquele empresário. Durante 3 dias eu construí um relacionamento com ele, ficamos amigos, e após esse congresso, eu continuei mandando mensagens para ele, perguntando sobre ele, convidando para outros eventos. O fato é que, durante bastante tempo, cultivamos e até hoje somos amigos. O que redundou disso? Bom, redundou de que eu o indico, né? Ele é um empresário na área de segurança. Ele passou a ser meu cliente. Ele fechou um projeto de energia solar comigo. Ele aceitou um convite meu. Ele participa hoje de todos os grupos de networking que eu participo. Ele fez parte, né, do BNI, que eu também fiz parte, das redes de negócio das associações comerciais. Então, veja, era alguém que estava ali, que eu poderia simplesmente não ter estreitado o relacionamento, não ter construído conexão. Isso, para mim, conta muito, muito, porque o criar a oportunidade. Porque eu poderia ter desperdiçado essa oportunidade de construir esse relacionamento. Mas se eu também me limitasse somente a esse momento desse congresso e não alimentasse, plantasse, me interessasse, não iria dar frutos. Então, eu penso que é isso que falta. As pessoas, elas desistem muito fácil. Se eu vou a uma reunião de network, eu não consigo fazer venda, ou ainda equivocadamente, tem pessoas que levam coisas para vender numa reunião de network, não é o momento, não é a hora. Não é ali, né? Primeira coisa, eu vou me interessar por você. Primeiro isso. Tem reunião, tem cafés que eu marco, que, primeira coisa, a palavra é sua. Eu quero saber de você. Aliás, aprendi também numa convenção de vendas, e eu sou da área comercial a vida toda. Essa é uma expertise, é uma habilidade nata minha, mas a gente não está acabado, não está pronto. Então, me dispus nessa convenção de vendas a uma dinâmica, e aí me foi feito a pergunta, me proposto um desafio de eu fazer uma venda ali, simular como se eu estivesse indo visitar uma empresa. Eu cheguei sem pensar, e já fui logo falando do que eu tinha de benefícios. Não. Primeira coisa é perguntar sobre você. Tem um quadro ali na parede, você pescando com teu neto, e eu vou perguntar sobre isso. Então, primeira coisa é me interessar por você. Não é vender algo para você, é me interessar por você. É construir esse relacionamento. Pode ser que a venda nem aconteça naquele momento, mas você vai alimentar esse relacionamento.
Então veja que são movimentos que nós vamos fazendo. Também tem uma outra situação que me marcou muito. Um dos meus empreendimentos, eu tenho alguns empreendimentos hoje. Energia solar é um deles, há 4 anos, porque também surgiu de uma dor, de uma necessidade. Minhas contas de energia eram altas, então pensei, não só eu gasto com conta de energia, outras pessoas também gastam. Então, por que não levar algo que foi bom para mim para as outras pessoas? Além da economia financeira, gerar uma energia limpa, sustentável, importante para o planeta. Eu também tenho um hortifruti, que é um delivery, que foi um empreendimento da pandemia. Eu continuo com ele até hoje, consegui trazer 5.000 novos clientes que eu trago para os meus negócios. Eu tenho uma empresa de limpeza especializada. Essa empresa é uma franqueadora, eu sou franqueadora da marca há 20 anos. Não quis expandir em face do grau de complexidade que é o negócio. E eu prezo muito pela minha paz. Não é sobre dinheiro. Eu não deixo ter problemas. Qualquer situação que aconteça, eu prontamente estou presente para resolver. Eu sou mediadora judicial, então eu abomino litígio. Então, de todas as formas, eu vou buscar a reparação, eu vou buscar a forma de sempre conseguir deixar o meu cliente satisfeito. Sempre dessa forma. E aí eu estava internada, a minha equipe estava nessa cliente atendendo, a Olímpia, e ela me mandou um e-mail. Esse e-mail me marcou. Eu chorei, efetivamente. Porque eu estava no hospital, mas eu estava acompanhando tudo o que estava acontecendo. O trabalho que estava sendo realizado. Então, este comprometimento, este interesse, não é sobre dinheiro. O dinheiro ele vai ser sempre resultado de uma entrega satisfatória, que o cliente consiga enxergar valor naquilo que você está entregando. E ela disse, nesse feedback, ela disse algo que eu nunca mais me esqueci. De tudo que ela elogiou, de tudo que ela falou de bom, ela disse que Deus te abençoe ricamente. Isso causou um impacto muito positivo na minha vida. Porque era alguém que estava pagando pelos meus serviços, mas estava me entregando muito mais do que o dinheiro que eu estava cobrando. Se você está precisando reformar a sua casa ou construir ela ou seu negócio, o nome certo para gestão de obras é Fractal 7, lá com o Victor. Ele consegue organizar tudo de uma forma muito adaptável à sua realidade, cumprindo os prazos. Então, assim, está pensando em reformar ou construir, é com a Fractal 7. Não fique com essa dor de cabeça de reforma que muitas vezes acontece. Fractal 7. Contabilidade colaborativa. A contabilidade que você entende. Com os nossos amigos e parceiros Felipe e Rafael. É com eles. Então não fica com dor de cabeça para você fazendo contas ou o leão te pegar desprevenido. Entende? E é com a contabilidade colaborativa. Você quer vender um imóvel, quer comprar um imóvel, ou alugar um imóvel que é seu, ou também está procurando um aluguel, é lá com a imobiliária Vila Tenani, lá com a Dani. Fale com ela, uma especialista de muitos anos de mercado. Então não perca tempo, vai lá na Vila Tenani com a Dani que ela vai te ajudar. Então tá precisando vender um imóvel, tá precisando comprar um imóvel que você deseja, ou alugar, é lá com a Vila Tenani, imobiliária Vila Tenani, lá com a Dani. Esses são os nossos patrocinadores oficiais do JetaCast. O Jô, muitas pessoas pensam que, poxa, eu estou fazendo uma conexão com uma pessoa. Então eu estou fazendo com você, eu ouço ela e às vezes o produto, poxa, eu me interesso, sei o que ela vende, então para eu poder vender para uma outra pessoa eu preciso conhecer do produto dela, conhecer do que ela é. E muitas pessoas pensam, e eu queria ver se você concorda, que eu tenho que consumir o produto da Jô. E o que eu posso fazer também é vender o produto da Jô para minha rede. E não necessariamente
eu tenho a obrigatoriedade de consumir o seu produto. E muitas pessoas só veem esse ponto querendo vender para aquela pessoa que é a primeira conexão, mas não para a rede dela. Você pode falar um pouquinho para a gente? Olha, quando a gente fala em interessar-se pelas pessoas, é interessar-se verdadeiramente, como já foi dito aqui. Então, às vezes, aquilo que você está me oferecendo hoje, eu vou falar pelas minhas experiências. Então, tem produto que você tem uma venda rápida, um consumo rápido, e que é também de uma necessidade de um grande... É como um commodity. Mas também tem produtos ou serviços que às vezes vai demandar um tempo. Eu vou falar dos meus negócios. Hortifruti, eu tenho pedido todo dia. As pessoas precisam consumir produtos bons e saudáveis todos os dias. Mas energia solar, veja, envolve investimento. Que hoje é evidente que é uma escolha inteligente você fazer esse investimento, considerando que teve queda em 50% na precificação, ficou acessível a todas as pessoas. Então não é investimento no sentido, eu vou fazer não tenho recurso para fazer o investimento, eu vou fazer um financiamento e isso represente uma dívida. Não, a conta de energia ela já existe, já vem. Você já está recebendo essa conta de energia todo mês. Então, veja, você trocar uma conta de energia por um valor igual de financiamento é uma escolha inteligente. Mas, muitas vezes, pode não acontecer no tempo em que eu gostaria, mas é no teu tempo. Então, eu vou alimentar esse relacionamento. Então, de várias formas eu faço isso. Às vezes, o produto também necessita, por ele ter um valor... muito grande, mas o preço também ser um pouquinho mais elevado, ele precisa de outras pessoas para aprovação daquele produto. Então, às vezes, você não vai conseguir vender ali já de imediato, né? Precisa de conversas, né? Sim, tudo é relacionamento. Bem, primeiro, assim, que existe, sim, entre preço, que se você estiver vendendo só preço, nem sempre você está entregando qualidade. Eu vou te falar com sinceridade. Existe a banana, aquela banana de segunda linha, e tem a banana de primeira linha. Elas não custam o mesmo valor. Então é evidente. E eu não gosto de trabalhar com algo que não seja muito bom. E mais do que isso, não é só o produto ou o serviço que eu estou te entregando. É o pós-venda, é o encantar, é o fazer algo mais. Outra coisa, eu me lembrar de você sempre. Porque quando eu me interesso por você, eu vou pensar nas pessoas que eu posso gerar de indicações e de negócios para você. Não só na venda de produtos. Eu vou também citar um caso aqui de um amigo empresário, amigo de muito tempo, que eu levei para o BNI, que eu levei para as redes de negócios, e altamente gabaritado, capacitado. Quando o conheci, ele estava como empreendedor. Em determinado momento, ele se casou, veio a filhinha, e ele entendeu que ele precisava buscar uma segurança. Ele é da área de BI, e ele ficou buscando uma oportunidade de trabalho, extremamente capacitado, competente, e ele me ligou, alguns meses atrás, pedindo uma indicação. Ele estava há 1 ano buscando uma oportunidade de trabalho. E aí ele falou, Jô, preciso, se você conseguir, da ajuda de 2 nomes, de 2 grandes empresários que eu sei que precisam de contratar profissionais como eu. Veja, e dentro da minha esfera de influência, eu tinha os celulares pessoais desses 2 grandes empresários. E eu fiz a ponte entre eles. E aí ele me liga uma semana depois, Jô, eu fui contratado. Com um cargo superior ao que eu almejava. E nós choramos juntos. Então veja que não é só você, muitas vezes, comprar produtos ou serviços. É você se interessar pelo ser humano que ali está. Então veja que é muito além de negócios. É você se interessar genuinamente pelo ser humano. Porque a vida é assim. A gente não sabe aonde os nossos pés vão tropeçar amanhã. Então, se você construiu amigos verdadeiros, eles vão estar ali para te ajudar. E isso é networking. Não é simplesmente eu construir uma rede de contato. Não, eu tenho que construir uma rede de influência
de pessoas que realmente acreditem em mim e que eu possa contribuir de alguma forma, né, de entregar alguma coisa, de me interessar por você, às vezes naquele momento em que você está no fundo do poço. Porque muitas vezes nós passamos por dores tão grandes que nos colocam nesse lugar. Mas você construi um relacionamento, de fato, com pessoas que vão se interessar pelo ser humano que você é, além daquilo que você entrega? É sobre isso. Ali você ajudou uma família, né? Uhum. Que pessoa que você é grata na vida? Tem uma pessoa que você tem uma gratidão imensa, que foi quase um divisor de águas para você? Olha, eu sou grata por tantas coisas, mas primeiro a Deus, Ele me deu a vida. Se eu estou aqui pela vontade dEle. Então, essa minha conexão com o Pai, com Deus, com o Criador, para mim é absolutamente tudo. Porque através dessa conexão verdadeira, que sabe de todas as minhas necessidades, que nem sempre vai fazer aquilo que eu quero, mas aquilo que é melhor para mim. Tanto é que a forma que nós devemos nos reportar a Ele, que seja feita a tua vontade, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe daquilo que é importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento como ser divino que somos. E as pessoas em si, poxa vida, se eu não me manifestar gratidão por tantos benefícios que nós temos recebidos das pessoas que nós convivemos, se nós não entendermos que a gratidão é o que vai potencializar todas as coisas boas que a gente já recebe. Então eu agradeço. Veja, quem me deu a vida além de Deus? A minha mãe. Então, honrar pai e mãe. Será que eu estou olhando o meu pai e a minha mãe com esse olhar de gratidão? De devolver tudo que eles fizeram por nós? Porque o ser humano, ele não sobrevive se não tiver o cuidado de um pai e de uma mãe. Agradecer pelo meu marido e mentalizar todas as coisas maravilhosas para o bem dele. Deus foi tão bom ter colocado uma pessoa boa, humana, e que me permite ser quem eu sou na minha essência, na minha espontaneidade, ser quem eu sou. Isso é maravilhoso, de desejar caminhar junto, porque eu imagino quanto deva ser difícil você caminhar com alguém que compete com você. Nós temos que caminhar com quem vibra por nós, com quem enxerga todo o potencial que nós temos, e todos nós temos muito, mas nós precisamos fazer escolhas com quem queira caminhar conosco, nos impulsionando para sermos cada vez melhores. Jô, se Deus está aqui, Jesus está aqui, mas se Ele pudesse falar assim: Jô, me faz um pedido, o que você pediria para Ele? Eu pediria paz ao mundo. Não são as grandes ações de cada um de nós que vão mudar o mundo, mas são as pequenas ações, as pequenas gentilezas. Então, nós sendo esse quinhão, esse reflexo da divindade, essa centelha divina, nós temos a obrigação de contribuir com a pacificação no mundo. Então, começar pelas nossas relações sociais, a nossa primeira e mais importante, nosso primeiro, melhor dizendo, núcleo social, que é a família, é lá. Todo o nosso coração, a nossa missão maior está lá, no nosso lar, para que nós possamos então viver, construir essa pacificação em face à grande família universal que nós estamos inseridos. Então, em todos os lugares em que eu estou, ali, eu estou mentalizando Jesus. Ele sendo o nosso modelo e guia. Ele sendo o nosso mestre maior. Então, eu estou ali servindo pessoas com o meu trabalho. Sensacional. Ô Jô, pense em uma pessoa aqui que ela tem o seu negócio, que aqui o nosso público é de pessoas que são empresárias ou empreendedoras ou que têm essa mente, mesmo que de repente trabalhem
ainda em algum outro local, que seja CLT, etc. Mas quem assiste esse programa tem a mentalidade, né, de ser empreendedor onde estiver. E às vezes essa pessoa, para ela conseguir galgar ali, subir, ter uma promoção além das técnicas, né, precisa de ter uma conexão, esse networking interpessoal bacana. Ou o seu negócio também é uma maneira de alavancar, que é onde o CAC, o custo de aquisição do cliente, é muito barato, porque você se disponibiliza e você consegue colher esses resultados. O ponto final, nós estamos falando empresarial, né? Que é o dinheiro, o lucro. Mas essa pessoa se encontra tímida, ela é muito tímida, ela não consegue, ela tem vergonha de falar o seu próprio nome, ainda mais falar, perguntar o nome de outras pessoas, né? Isso a gente está falando na esfera, imagina se for um evento, mas às vezes você está sentado do lado, você e ela ali no médico, e isso. Por quê? Existem pessoas que, como médicos, tecnicamente sabem muito e às vezes não conseguem ter essa relação para o seu negócio alavancar. Profissionais liberais, vamos falar em dentistas, engenheiros, que normalmente têm um ticket bem alto em relação à sociedade, mas ganham esse valor justo, bacana, por tudo que estudou e executa, pela sua técnica exclusivamente. Mas a gente sabe que as relações e conexões, elas alavancam muito o seu negócio. Então, tanto para todos esses cenários, que passo a passo que você poderia dar para que, inicialmente, filosoficamente, ela pudesse acreditar que isso é bacana, mas o passo a passo em técnicas, né? Na sua história você acredita muito nisso, está intrínseco em você, 24 horas por dia em todas as suas relações. Mas como que o passo a passo ela pode dar para, poxa, vou tirar essa timidez de tal forma e depois eu faço isso, eu faço essa pergunta, depois que ela me responder, eu mando um WhatsApp para ela, pergunto de tal forma, ou eu mando áudio ou escrito. Imagina essa pessoa hiper tímida, mas ela quer dar esse passo, mas não sabe como. O que você aconselha a ela? Bom, tem alguns desmembramentos dentro de tudo que você colocou. E eu aproveito a oportunidade para dizer que nós não somos bons em tudo, então nós temos que desenvolver competências complementares, mas eu preciso entender qual é a minha expertise, qual a minha habilidade, aquilo que eu sou bom efetivamente, colocar toda a minha energia naquilo que eu sou bom, que pulsa o meu coração. Mas eu preciso buscar o conhecimento e a capacitação para outras áreas da minha vida que eu ainda não tenho toda essa habilidade, toda essa competência. Às vezes, a questão da autoestima, de você se achar capaz. Existe um ponto que é muito importante, que é o enfrentamento. Então, eu vou te dizer que o preparo ele é muito importante, essencial. Eu não faço nada improvisadamente, tudo tem planejamento, tem organização. E mesmo eu estando preparada, quando eu iniciei, faz tempo, eu senti aquele frio na barriga, as mãos ficavam geladas, mas eu ia do mesmo jeito. Eu li vários livros de Brené Brown, A Arte de Liderar. Ela disse que a primeira palestra que ela foi ministrar, aquele público enorme de executivos, e ela tremeu, e ela ficou extremamente insegura, e ela ligou para o marido, e ele disse 3 palavras que eu trago para a minha vida. Essas pessoas que estão ali são pessoas. 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 Como você, que tem sentimentos e necessidades. Então, me lembro que eu já coloquei em prática, eu fui ministrar uma palestra para uma escola, para um grupo de pais, 400 pais. E eu olhei aquela multidão de pais, e eu estava preparada.
para transmitir o conhecimento que eu tinha. Então, naquele momento eu respirei, porque eu uso a respiração. Você tem que fazer cursos. Eu fiz inúmeros cursos de técnicas de oratória, técnicas de vendas, de gerenciamento, de liderança, gestão de qualidade total, Empretec. Para quem não fez Empretec, por favor, faça. Isso para mim foi As inscrições estão até abertas lá. Exatamente. Eu fiz há 22 anos atrás. Para mim foi um divisor de águas. Então você precisa se capacitar. Você precisa desenvolver as suas competências. Você tem que acreditar que você pode, que você é capaz. E eu vou contextualizar aqui uma história que chegou até mim. Eu não vou contar agora, mas tem alguma coisa muito boa chegando. Eu acredito que Deus traz coisas maravilhosas para nós. Quando a gente se dispõe, aonde eu posso ser útil, onde eu posso servir. Ele sabe de todas as coisas. E aí surgiu um convite. E esse convite vai primeira acontecer. mão, gente. Primeira mão. Vai lá, Jô. Eu não vou contar qual foi esse convite ainda. Mas esse reitor dessa universidade, ele contou um caso de uma aluna que estava para apresentar o seu TCC no curso de graduação. E ela falou, olha, eu faço a pesquisa, escrevo o TCC, mas eu não apresentarei. Eu tenho um bloqueio, eu não vou conseguir apresentar, eu não consigo falar em público, eu não vou dar conta. Ela apresentou um atestado de ordem psicológica que ela não tinha, que ali estava atestado que ela bloqueava. Meu Deus. Muito bem, ele falou, tudo bem, eu aceito, você vai fazer sua pesquisa, e ela o fez com muita dedicação. E aí, no dia da apresentação desse TCC, ele fazia parte da banca, e aí ele disse a ela, se você quiser tentar apresentar, você fique à vontade. Você pode tentar. Estavam os pais dela, pessoas importantes para ela nesse dia. E aí ele falou, eu me arrepio só de contar. Ela começou a falar. E ela fez uma das apresentações mais brilhantes de todos os alunos. Então, o que talvez faltava? Esse enfrentamento de você achar que você pode, que você é capaz, você se preparou. Você não comprou o TCC, você preparou, você pesquisou. Então, é isso que nos falta. Eu estou fazendo a minha parte? Ó, Deus, me ajude, mas você está fazendo a sua parte? Então, veja que todo o movimento da nossa vida de progresso, de evolução, depende do nosso esforço, da nossa vontade, de você sair da onde você está. Neste momento, a partir de hoje, eu espero que isso aconteça hoje, eu estaria iniciando uma pós-graduação. Eu espero que seja hoje. E eu tenho um prazo de 3 meses para terminar 360 horas dessa especialização. E eu o farei. Então, tudo na nossa vida envolve disciplina, determinação e saber onde você quer chegar. Então, tem coisa assim, que vai envolver muito esforço, muito da tua entrega. Se você tem um sonho, ele não pode ficar só no campo do sonho. Você tem que trazer para a prática. Objetivar. Objetivar. Você tem que ter meta para você atingir aquilo. Quando eu comecei a trabalhar aos 9 anos de idade, não tinha ECA, e eu comecei a trabalhar aos 9 anos de idade. Foi ruim, foi maravilhoso. Eu consegui desenvolver uma base de conhecimento, de experiências, que isso é intransferível. É bagagem minha, é conquista minha. Eu saí para fazer faculdade aos 18 anos, eu comprei o meu carro com o meu dinheiro. Eu saí da minha casa, da casa dos meus pais, com independência financeira, aos 18 anos. Aí eu fui fazer uma faculdade pública. Eu entrei na Unesp, sem cursinho, trabalhando o dia inteiro. Que não eram 6 horas, eram 8 horas. E tinha que estudar à noite. Mas eu queria. Então, esse querer envolve esforço, envolve disciplina, envolve dedicação. E eu estudava as madrugadas adentro. Todo lugar que eu tinha, eu estava com a apostila, estudando, me dedicando. Então, você conquista algo, não é assim, fortuitamente.
Foi mercê do teu esforço, da tua dedicação. Então você pode chegar aonde você quiser, se você se capacitar, se você acreditar que você pode. Porque eu não acredito que alguém seja melhor do que o outro. Então, mesmo quando você chegar no topo, se coloque na horizontalidade. Ajude outras pessoas. Porque é isso. Quem avançou mais vai ajudar aqueles que se encontram retardatários. Retardatários no sentido de, puxa vida, desenvolver competências. Esse reitor me contou que acho que o ponto hoje dos jovens é a baixa autoestima, eles se acharem, se sentirem que são capazes, que podem. Então essa motivação é de foro íntimo. Ela não está fora, ela está dentro de você. Todo dia nós temos uma página em branco na nossa vida. O que você está escrevendo nesta página? É a tua vida. Assuma o protagonismo. Porque é você. E tudo que você está dizendo, as pessoas fazendo, sobretudo, você está deixando a sua imagem. Qual é a imagem que você quer construir? Existe algo que para mim tem maior valor, que chama-se confiança. Se você construiu confiança, se as pessoas confiarem em você, você tem tudo. Então não é dinheiro, porque tem pessoas que só têm dinheiro. E esse dinheiro ele pode ser conquistado de forma desonesta. Mas as pessoas precisam confiar em você. Então, é o que estamos fazendo. Todas as oportunidades que nós temos. Nas nossas relações interpessoais. Mas, antes de tudo, começa no intrapessoal. Eu comigo mesma. Como eu estou? Como está dentro do meu coração? Então, veja que, para que eu possa externar algo, eu preciso que dentro de mim esteja em ordem. Aliás, todo o nosso contexto externo reflete o nosso interior. Se a tua vida externa está suja, está em desordem, olhe para o seu coração, olhe para o seu interior. Arrume a sua casa interior primeiro, para que depois tudo flua harmonicamente fora de você. E é o ensinamento de Jesus, né? Amar o próximo como a si mesmo. Se nós não nos amarmos, a gente não consegue amar o outro. Exato. Se a gente não consegue se consertar, não consegue colaborar com o outro, né? E Jô, eu sei que você ama futebol. Você sabe tudo de futebol, né? Ai. Vamos fazer um bate-bola? Uma pergunta, e aí você responde. É uma tabelinha. No futebol a gente chama isso. Eu sei que você não é muito familiarizada, mas é tipo uma tabela. Toco, você devolve, tá? Então, assim, veio na sua cabeça, você fala. Tá bom. Beleza? Vamos lá. Uma pessoa que você admira. Mauro. Um filme. Em Busca da Felicidade. Um livro. Paulo Estevão. Qual foi a última vez que você mudou de ideia sobre algo e que algo que foi? Qual foi a última vez que você mudou de ideia sobre alguma coisa, sobre alguma pessoa, sobre algum conceito? Qual foi a última vez? E se você puder compartilhar o que foi? Tem, e essa decisão foi movida, eu não vou dizer o que foi, mas eu tenho muito claro que nós trazemos tormentos voluntários para a nossa vida em face, não era para responder, essa era uma palavrinha só, mas Não, essa já consegue fazer um contexto. Que nós trazemos tormentos voluntários para a nossa vida e que isso às vezes traz estresse, traz desgaste. E aí esse olhar para dentro de nós, o que está te movendo? É o ego? É a vaidade? Então, quando eu tomei uma decisão de renunciar, foi porque eu buscava paz e eu não encontrei paz nessa escolha que eu fiz. E aí eu tomei a decisão, tive a coragem de renunciar, porque às vezes a renúncia é o que vai te trazer para aquilo que você
escolheu naquele momento, mas você voltar atrás, dar um passo em prol da tua paz, isso te traz serenidade. Uma referência que você não conhece pessoalmente e gostaria de conhecer. Uma referência a uma pessoa? Você não conhece pessoalmente e você gostaria de tomar um café com essa pessoa. Nossa, são tantas pessoas. Eu tenho pessoas... Pode citar umas 3 pessoas aí. Deixa eu ver aqui. Haroldo Dutra. Simão Pedro de Lima. Ana Teresa Camasbier. Vamos lá, então. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? E o que foi? Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Você nunca tinha feito. Eu fui cantar num coral. Que legal. Eu amo música e desejo fazer aula de canto. Eu quero fazer tantas coisas. Eu acho que eu preciso viver o dobro do que eu já tenho de idade. Porque eu tenho tantos planos. Eu quero andar de patins. Sim, eu vou aprender a andar de patins. Eu vou fazer aula de canto. Então tem tantas coisas para fazer. E Deus vai prover. Tudo no seu tempo, um dia de cada vez. Exatamente, exatamente. Ô Jô, agora é o momento onde você fala aqui para essa câmera aqui à sua frente, as suas redes sociais, como eles te encontram, quais os seus produtos, como você serve às pessoas. Fique à vontade agora. Ok. Então, os meus Instagrams são Junqueira Jocelaine, Junqueira Energia Renovável, Hortifruti Banana da Terra, Climp Limpadora, Ritos Celebrações. Eu tenho, como vocês já devem ter visto, alguns empreendimentos para servir pessoas. Então, hoje, meu negócio principal é a energia solar fotovoltaica, que você vai deixar de pagar altas contas de energia, gerando a própria energia. Então, esta é uma escolha inteligente. Este negócio, esse empreendimento, é onde eu coloco hoje toda a minha energia. Literalmente. Exatamente. A empresa de limpeza especializada, que é a Climp Limpadora, tem 20 anos. Fui distribuidora química durante todo esse tempo. Este ano eu decidi encerrar atividades químicas, ficar só com a parte de limpeza especializada. E nós fazemos a parte de pisos. Então, aquele piso que está encardido, que a tua diarista, a tua colaboradora não dá conta de deixar lindo, com cara de novo, você contrate a Climp Limpadora. O Hortifruti Banana da Terra é um delivery, onde nós entregamos os melhores e mais frescos produtos todos os dias. A Ritos Celebrações, eu sou celebrante de eventos sociais, seja inaugurações, casamentos, eventos sociais de uma forma geral. Então, para que você possa fazer com que o teu evento seja um dia único e especial, você nos contrate. E eu sou a Jocelaine Junqueira. Os meus telefones, aliás, o meu telefone pessoal, melhor dizendo, porque eu tenho alguns, é o 17 996 18 5300. Vai ser uma alegria atender a você, as suas necessidades. Muito bem. Pessoal, ela serve as pessoas e serve muito bem. A última pergunta aqui para a Jô. Jô, imagine que você está com outdoor, está com todas as redes sociais, onde 8 bilhões de pessoas, que é a quantidade que existe no mundo, elas estão te vendo, te ouvindo, e mais do que da mensagem que você vai falar, de 30 segundos que eu vou pedir para você, elas vão executar aquilo que você está falando. Então imagine esse cenário, esses 8 bilhões de pessoas te ouvindo. Qual seria a mensagem que você falaria para todas essas pessoas? Que cada um, como Gandhi nos disse, que você possa ser a mudança que você quer ver no mundo. Portanto, depende do quinhão de cada um de nós fazer a diferença onde você está agora. Jô, muito obrigado.
Muito obrigado por você estar aqui com a gente. E olha só, pessoal, se você curtiu de verdade, você curte. Se você não gostou, não curte. Mas se você amou de verdade aqui, você compartilha com alguém. Compartilha com seus amigos, com empresários. E a gente tá junto. O JetaCast de hoje recebeu a Jo, uma querida amiga e uma profissional incrível. Obrigado, Jo. Olha, eu agradeço muitíssimo a oportunidade. Aproveito o ensejo para desejar um abençoado Natal em família e um ano vindouro que possa você criar todas as maravilhosas oportunidades na sua vida e gerar também esses benefícios para todos os quais você estiver convivendo. Obrigada. Amém, obrigado. Tchau, tchau, gente. O JetaCast de hoje fica por aqui.